Depois que a gente divulgou aqui as imagens de mais um ambulante molhando frutas com água suja, lembrando que vez por outra nós temos imagens dessa natureza. Muita gente aqui no nosso Twitter, na hashtag Por Dentro com Cardinô, comentando: rapaz, que nojeira, aí mostra esse cara, não sei o que, não sei o que lá. A prefeitura já vai lá, tá certo? Vai notificá-lo. Talvez até seja crime contra a saúde pública. Tá? Se você pegar a delegacia do consumidor, talvez você possa... E crime contra a saúde pública, muitas vezes é mais forte a ação penal que o tráfico de drogas. Para você ter uma ideia, que isso aí não é esculhambação, não. Tem lei para isso. A gente, inclusive, mostrou aqui, já faz algum tempo, o caso da Paraíba, lembra do negócio da Paraíba? Que o cara cozinhava o milho com água de esgoto, que também viralizou no Brasil todo. Então esse tipo de coisa acontece. Muita gente tem dúvida. Por exemplo, eu comprei no mercado, comprei no supermercado, comprei na feira, minhas frutas, minhas verduras, tudo direitinho. E aí, eu tenho que limpar, eu preciso lavar. Você tá com quem, Emerson? Boa tarde. Oi, Cardinô, boa tarde para todo mundo. Eu tô aqui com o nutricionista Val Paz, entende tudo do assunto, vai explicar pra gente. Val, qual o método correto, o pessoal de casa está perguntando, para fazer a higiene, a limpeza do alimento que compra na feira, no supermercado. Aqui, por exemplo, a gente tem uva, tem manga, tem maçã. E aí, como é que lava tudo isso, hein, Val? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É interessante essa sua observação, porque muitas pessoas pensam que só em colocar água, só em colocar embaixo da água corrente, estão higienizando aquele alimento, quando na verdade a água, infelizmente, apenas ela não é possível tirar as bactérias que possam estar ali, né? Então só a mão da gente, por exemplo, ela leva milhares de bactérias. Então quando eu carrego um alimento com a mão, eu estou carregando aquelas bactérias para aquele alimento, e só com a água eu não vou conseguir remover essas bactérias. O ideal é que a gente consiga usar um produto chamado hipoclorito, né? Que é um produto específico para fazer essa higienização de frutas, de verduras. Mas caso não tenha o hipoclorito, existe a recomendação também de se usar água sanitária, né? Você dilui 1 colher de sopa dentro de aproximadamente 1 litro de água, né? Dilui bem e deixa o alimento ali por aproximadamente 15, 20 minutos, para que a gente assim tenha uma higienização de fato, né? Lembrando de, após passar esse período, você lavar bem, enxaguar com água corrente para tirar o excesso do produto que estava ali no alimento. Tem que ser essa proporção, tem que prestar atenção também para não exagerar. 1 colher de sopa, como é que é? Sopa para 1 litro de água. E aí pode ser qualquer água sanitária? Por exemplo, a gente trouxe aqui um exemplo. Pegou aqui um produto desse, aí faz a mistura, dá certo? A primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer a mistura é pegar o produto, observar no produto se você vai conseguir ver não contém alvejante. Então você só pode usar uma água sanitária se ela não tiver alvejante, porque alvejante é um produto químico extremamente tóxico à saúde humana, ao organismo humano. Então a gente tem que procurar uma água sanitária sem alvejante. Importante isso, viu, minha gente? Enquanto a gente vai mostrando aqui, estamos falando ao vivo na Feira de Casa Amarela. E aí aqui tem de tudo. Aí deixa eu perguntar ao Val o seguinte: tem muita gente se perguntando, tem como na higienização, na hora da lavagem, retirar o agrotóxico de uma fruta bonita como essa? Tá bonito. Ou na água não tira? Essa sua pergunta é muito pertinente, porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, muitos alimentos eles contêm muito agrotóxico, né? Mas tem sim. Alguns estudos mostram que a gente pode tirar esse agrotóxico de algumas formas. Uma delas, utilizando 5% de iodo na quantidade que você vai colocar. Então, por exemplo, em 1 litro de água eu coloco 5 ml de iodo, né? Deixo agir ali por aproximadamente uma meia hora. Ou também posso usar o bicarbonato de sódio, que é o mais fácil acesso aí. Eu coloco a mesma quantidade, 1 colher de bicarbonato de sódio para 1 litro de água, diluo, deixo agir ali por aproximadamente 30 minutos, aí a gente consegue sim retirar esses agrotóxicos que infelizmente vêm nos nossos alimentos. Ô Val, deixa eu aproveitar e convidar a Eva. A Eva trabalha aqui nesse banco de frutas e verduras há muito tempo, né, Eva? Aqui em Casa Amarela, há quanto tempo? Há mais de 30 anos. Digamos, nasci aqui. Esse tempão já ouviu muitas dúvidas, o pessoal chega perguntando principalmente o que? Sobre as folhagens ali, repolho, sobre alface, o que é que o pessoal pergunta a vocês? Sobre a maneira mais correta de lavar, principalmente as folhas, né? Porque são as coisas bem fáceis de perder e também de
sei lá, não tá bem limpo, aquela dúvida na hora de comer, essas coisas. Estava falando aqui, o Emerson, o seguinte, a pessoa na rua, às vezes olha uma pitomba, né? A pitomba tem a casca, né? Mas você, mesmo tendo casca, você vai meter, para quebrar, você quebra geralmente com dente, né? E isso acontece muito. E vende muito também o morango, siriguela. O cara pega e já vai comer. Ou mesmo uma laranja, já abre e vai comendo a laranja porque acha que tem a casca que protege. Como é que é essa situação, hein, Emerson? Dá para resolver isso por aí? Acontece muito, viu, Cardinô? Quer ver? Deixa eu perguntar a Eva, a comerciante. Ô, Eva, o pessoal passa muito aqui pegando uma uva, dá uma beliscada ali numa acerola, numa pitomba e leva, coloca na boca? Coloca na boca sem lavar. Vê isso o tempo todo? Vejo isso o tempo todo. Às vezes eu dou água para lavar, mas a maioria das vezes vai logo a boca. É o costume, né? É o hábito daqui, sei lá. Vamos perguntar ao nutricionista qual o risco que tem sobre isso, o Val Paz. Explica para o pessoal de casa, para Eva, para mim, para todo mundo. Qual o risco desse hábito de muita gente? Pegou ali uma frutinha, colocou na boca sem lavar? É gostosa, né? Deixa eu provar, né? Como é que tá? Imagina se essa uva tá no lugar daquela banana que passou no vídeo de ontem, que todo mundo ficou vendo, é que o cara lavou a banana com a água que ele tirava do esgoto lá. Então imagina se cai ali uma gotinha de esgoto dentro daquela uva. Então realmente é muito perigoso você estar pegando para experimentar qualquer alimento, porque você não sabe o que é que passou por ali. Né? Não justificando que o lugar que você vai comprar, mas pode ser que tenha passado um rato, pode ser que a mão da pessoa que estava naquela venda não tivesse tão limpa. Então é interessante, antes de você colocar qualquer alimento na boca, é que você faça a higienização correta e voltando a lembrar que não serve só com água. Eu tenho que colocar ou hipocloreto, ou bicarbonato de sódio, ou água sanitária nas quantidades recomendadas, para aí depois eu poder experimentar aquele alimento. Tem que ter cuidado. Ô Val, eu tô observando aqui, a Eva tá um cuidado danado, molhando aqui, tirando inseto, para nada pousar aqui no alface, nas folhagens. Mas isso aqui não é a higiene total, né? O pessoal chegou em casa, claro, vai ter que lavar todo esse produto e armazena de que forma? É na geladeira? É do lado de fora? Como é que é isso? Interessante essa sua pergunta e muito interessante isso que a Eva está fazendo para deixar o alimento mais hidratado, né? Até a aparência dele fica mais bonita realmente por estar mais hidratado, porém ela não está higienizando o alimento, ela está deixando ele hidratado. Quando chegar em casa, o cliente vai ter que higienizar o alimento e aí colocar, como a gente já falou anteriormente, ou colocar no hipocloreto, né, que é um produto que vende geralmente nos supermercados, do lado das folhas, do lado dos vegetais, você tem lá já o produto, o hipocloreto, você vai colocar uma colher para 1 litro de água, ou então, se for o caso, você vai colocar uma água sanitária, desde que essa água sanitária ela não contenha alvejante. Lembrando que o alvejante é um produto extremamente tóxico para o organismo do ser humano. Então, lavou, deixou lá 15, 20 minutinhos, depois escorre com água corrente. O ideal é secar, né? De preferência colocar folhas de papel toalha entre as folhas para que absorva o acúmulo de água e guardar no recipiente fechado dentro da geladeira para que ela mantenha a crocância, a textura do alimento. O Val, tá chovendo de perguntas nas redes sociais do programa Por Dentro. Tem gente perguntando, por exemplo, comer uma fruta com casca, uma manga. Tem gente que gosta lá uma manga meio inchada com casca, é gostoso. Tem algum problema? Fazer um suco de abacaxi com casca, tem algum problema ou não? Veja, não lembro de ter lido nada na literatura a respeito de você ingerir cascas desses alimentos que você citou. Problema nenhum, é questão de gosto, né? Se eu gosto, tá tranquilo. Tem até mais fibra, inclusive, do que eu comer sem a casca. Agora, em muitos casos não é muito gostoso, saboroso, mas se a pessoa gosta, tranquilo. Batata doce, por exemplo, eu gosto de comer com casca. Fritazinha no air fryer, ela fica com uma casquinha mais crocante, então é gosto. Tá, uma outra dúvida que um telespectador mandou pra gente foi em relação à macaxeira. Tem gente que tem o hábito, por exemplo, pegou a macaxeira, levou para casa, descascou, colocar no congelador para consumir ao longo da semana. Praticidade, isso, né? Mais prático. Tem algum problema? Tira o nutriente ou não? Muito interessante essa sua pergunta, porque eu vejo que isso é um hábito frequente das pessoas. Veja, problema não. Se vai perder nutriente ou não, vai depender da forma com que esse congelamento é feito. Geralmente, congelamento em casa, né, não é um ultracongelamento, não é
o alimento não foi colocado num vácuo para ser congelado, então é um congelamento que ele demora mais. E nesse tempo, entre eu colocar no freezer, no congelador, e o alimento ser congelado, existe uma pequena perda de nutrientes, sim. Mas não é nada significativo que justifique você deixar de comer aquela macaxeira porque ela estava congelada. Então, assim, eu acho muito válido essa questão de congelar os alimentos, até por questão de praticidade, até por questão de higienização, e acho que não tem problema nenhum.